Assim, Tony cravou o Bahia na próxima fase. Sim. Mas matematicamente já tá? Já. Já? Já. Por quê, rapaz? Porque sim. Me conte aí, Ivan. Lá. Me conte. Vai lá buscar o quinto. O quinto tá com quantos Com pontos? 7 pontos. Isso. Pode chegar a quantos? 13. E o confronto direto? Tem confronto direto? Não? Na última rodada? Observa aí pra você ver. Juazeirense e Confiança. Eita, Brigando por classificação, né? Mas tem também. Qual outro confronto? Não tem não. Não tem confronto não. Náutico e quem? É Náutico e Bahia. Náutico e Bahia. Sim, se o Náutico ganhar, ele vai a 13. O Bahia já tem 13. Se o Confiança ganhar os dois, ele vai a 13. O Bahia já tem 13. E saldo de gols? Se os, Calma. mas aí é critério. Se o Vamos Ceará lá. ganhar o jogo Deixa ele do continuar falando, sim. Se o Ceará ganhar o jogo do Sampaio Corrêa, ele também vai a 13. E o Sampaio Corrêa está fora. Se o CSA ganhar do América de Natal, ele também vai a 13. Ei, tem muita gente com 13. Exatamente, a grande questão é essa. É. Aí vamos para os critérios. E o Bahia, como tem um saldo de gol melhor, número de vitórias mesmo que empate, vai pro confronto, o Bahia conseguiu ganhar do CSA, ganhou do Ceará, ganhou, aí teria perdido do Náutico e do Confiança, mas aí não sairia do G4 do campeonato. A questão hoje é que o Bahia tem um saldo de 10, isso acaba contando a favor da equipe tricolor neste momento. O Bahia que tem 10 de saldo, hoje o CSA que tem 10 pontos, ele tem um saldo de 6. O Ceará que tem 10 pontos tem um saldo de 2. O Náutico, que pode chegar a 14 pontos, perdão, a 11 pontos, ele seria o único time que poderia atrapalhar o Bahia, mas ele não atrapalha por conta disso. Então seria o Confiança, a única equipe hoje que poderia chegar a 13 pontos. E aí no saldo de gols, o Bahia não é verdade, Tony, o Bahia não está classificado classificado. mas a questão não está garantida no primeiro lugar. Não é isso, eu estava esperando o senhor terminar. Isso. Matematicamente está classificado. É porque eu contei o Náutico com uma última rodada, na verdade, não sendo a última, sendo a penúltima. Mas é a última. Matematicamente o Náutico também tem 6 jogos. Só quem tem 5 jogos. É Confiança. Bahia e Confiança. Só os dois. Então o Confiança ele pode chegar, pode classificar os 4 com 13 pontos. Essa pode, é a questão. E aí vai modificar o panorama a depender dos resultados. O que sabe é o seguinte: o primeiro colocado vai pegar o Fortaleza, que é o quarto. Isso aí todo mundo já sabe. Isso. E o quarto colocado pega o Vitória. O quarto colocado pega o Vitória. Assim Exatamente. como o terceiro vai pegar o Sport. Exatamente. E o segundo pega a equipe do Ferroviário. Todo mundo querendo ser segundo? Só que aí todo mundo querendo ser segundo, mas aí vai ter que organizar com um bocado de gente. Não é assim, né? Todo mundo quer. Eu acho que. Eu entendo o que a CBF fez em antecipar o jogo, a rodada final do Grupo A. Um entendimento de todos os clubes do Grupo A. Teve que ter um referendo. Mas pro Grupo B, não é que ficou mais confortável. Mas todo mundo já vai ter na última rodada uma ideia de quem pode ser seu adversário na próxima rodada. Mas o Bahia tá classificado. Tá classificado. Aí, que massa. Pronto. Senão eu tinha falado Você tinha besteira. razão. Não, mas Tá voltando, pior, né? como você gostaria, você tem a razão, Tony Silva. Que beleza. Pronto. O Bahia que foi a campo ontem venceu o Ceará por 3-2, botou 3-0. E aí ficou todo mundo sem entender. E o Rogério Ceni vai chegar agora pra tentar explicar aí o porquê que o time do Bahia teve uma queda drástica no jogo e chegou até algum momento ver a sua vitória indo pelo ralo. Eu acho que aquele gol logo depois do terceiro gol nosso, se a gente administra um pouquinho mais, eu acho que eles desistiriam do jogo. Mas eu não posso negar para você que nós só fizemos um treinamento. Nós estamos vindo aí de 19 jogos sem nenhum intervalo para treinar entre quarta e domingo, né? E vai piorar porque nós temos jogo agora com intervalo de 4 dias, depois vão ser 3 dias só de intervalo entre Internacional e Santos e Nacional. Então assim, infelizmente são muitos jogos. Se você não tem, tudo bem se jogar 2 semanas seguidas, meio fim de semana, mas teria que ter um intervalo maior. Infelizmente nós não tivemos. E aí a parte física também tem, eu acho que o lado do desgaste emocional do jogo de domingo, né? Foi desgastante fisicamente, mas emocionalmente
também. Teve a comemoração, foi até mais tarde, tudo. Nós não conseguimos treinar na segunda-feira e a gente vem sofrendo um pouco pelo acúmulo de jogos, mesmo trocando quase sempre 11 jogadores de um jogo para outro, usando 5 a partir do minuto 15 do segundo tempo. A gente sente um pouco de cansaço. Hoje eu notei realmente que foi o cansaço. O time vinha jogando bem, vinha se portando bem. Quando toma o gol, eu acho que muda um pouquinho a chave. Se prende começar alguns jogadores com um pouquinho de cãibra. Eu acho que devido à parte emocional, o estresse que você tem num jogo decisivo, num jogo de final, e o espaço curto, né, entre um jogo e outro. Tá aí a palavra do Rogério Ceni. Na sequência, ele foi questionado sobre prioridades nas competições. E ele vai falar agora se tem alguma competição que ele tá levando mais a sério. Olha, é muito difícil você planejar a longo prazo, porque tem cartões, lesões, as viagens são pesadas pra gente, né? Nós vamos jogar, você sair de São Paulo pra jogar no Uruguai é uma coisa, você sair daqui são 2 horas e quanto a mais de voo, ou seja, ida e volta, são 4 horas, parece que não, mas no intervalo só de 72 horas de um jogo pra outro, isso faz muita diferença. Então nós não conseguimos fazer um planejamento a longo prazo. Contra o Corinthians, jogo duríssimo, né? Contra o Inter, duríssimo. Aí então Santos, duríssimo. Nacional, então não tem assim, não há como fazer escolhas. Nós temos que jogar 100% o jogo que nós jogamos e aí analisar a recuperação de cada jogador e tentar, principalmente nas posições que a gente tem trocas, né? A gente conseguir fazer, às vezes no começo do jogo, essas trocas para tentar não lesionar jogadores, porque cada jogador que diminui por lesão, ele vai desgastando outro mais tempo dentro do campo. Então nós temos que cuidar para que a gente não sofra lesões e não perca jogadores por 3 semanas, 4 semanas. Nós não podemos se dar o luxo de ter perdas significativas assim. E tem uma outra questão, né? Durante a semana passada, o empresário do Rogério Ceni, André Cury, deu uma entrevista ao xará dele, André, só que o André Hernan, do UOL. Entre o assunto que mais chamou a atenção foi o fato de ele considerar o Rogério Ceni como futuro técnico da seleção brasileira ou de clubes do exterior. E aí, o Brasil com a negociação envolvendo a possibilidade de Dorival Júnior deixar o comando técnico, com a provável reunião que deve acontecer na próxima semana. Também. Amanhã? A reunião é amanhã. Amanhã? Então pronto. Nesse amanhã. horário eles estarão almoçando. Eu não ia almoçar não, que eu já sabia que eu vou ser demitido. Eu vou almoçar pra quê? Mas aí pode ser o último almoço da galera junto. Mas é bom deixar a amizade, é bom, né? Eu ia almoçar. Quando é numa boa, o almoço é massa. Que é uma Se despedida fosse- positiva. Quando é numa ruim, quando uma das colorido, partes não é que quer. a gente- Mas aí não tá com cara que vai ser boa pra ninguém. Não é? Todo mundo vai chegar. Vai causar indigestão. Mas é o seguinte, É. aí criou-se a ideia de que, será que agora é o momento do Rogério Ceni como técnico da Será? seleção brasileira? Ele foi curto e grosso em termos de resposta, mas foi uma resposta que muita gente gostaria e cobra que os treinadores tenham, né? O técnico da seleção, o técnico da seleção é o Dorival Júnior, nem falemos sobre esse assunto, por gentileza. Tá certo. Pois é, se tem um treinador ainda na seleção, ele não vai dizer sobre a possibilidade de ele assumir a seleção hoje. Questão de ética, né? Mesmo que aconteça isso nos bastidores, aconteça isso de um lugar e outro, mas tem essa questão também do Rogério Ceni ser categórico. Agora lembrando que essa fumacinha não de agora, é plantada pelo empresário, né? O empresário dele, quando dá entrevista para o André Hernan e levanta essas hipóteses, essas situações, Tá fazendo o trabalho dele, né? exato, o trabalho dele de base. Uma chance vamos dizer dessa. assim. Mas o Rogério tratou logo de dizer que não existe essa conversa, que não queria falar sobre o assunto, até porque o técnico da seleção é o Dorival Júnior. E o Rogério, pelo menos, pelo que a gente percebe, tá bem entrosado com o time do Bahia, a ponto de Grupo City e tudo mais, ele pensar até no futuro comandar uma das equipes fora do Brasil, já que ele deixou claro também que o objetivo dele, quem sabe, é abrir um mercado na Europa, coisa que o treinador brasileiro pouco tem feito nos últimos anos, né? O Bahia investiu na primeira janela 100 milhões. Já tinha grandes jogadores, né? Verdade. Já tinha Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas. Já tinha ali um elenco muito qualificado. Quando você pensa que o Grupo City veio a Salvador e comprou a SAF do Bahia por 1 bilhão,
pensando que o Bahia pudesse chegar a uma fase de grupos de Libertadores e conseguiu isso, foi campeão baiano. Quando você pensa em Copa do Nordeste, você não vai escolher adversário, honestamente. Fortaleza merece todo o respeito, é a equipe do Nordeste que mais chegou longe em suas disputas nos últimos anos, mas uma equipe como o Bahia, que se classifica em primeiro e tem o Fortaleza como quarto, enfrenta, vence, passa ali o cartão pro freguês e vai pra semifinal. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Por quê? Se o Bahia começar a escolher adversário com um time desse, moralmente pra mim é um absurdo. Um absurdo. Se você quiser fazer isso numa Libertadores, pra você não enfrentar um River Plate, tudo bem, a gente entende a tradição na competição, tá voltando 36 anos depois, mas o Bahia é um dos maiores campeões da Copa do Nordeste. Então, o adversário que vier, o Bahia precisa triturar, ganhar, porque o objetivo é o quê? Ser campeão. Para ser campeão, você não pode escolher adversário. Ao contrário, você vence quem você tem, ponto final. Olha aí, rapaz. O Francisco Carvalho diz o seguinte aqui: eu quero é o Fortaleza já. Pra mim, Tony, o Fortaleza bateu no teto. Enquanto não tiver um investimento de uma SAF, não cresce mais. Petralha do Atlético Paranaense disse isso ano passado, que o Atlético tinha batido no teto, e veja onde ele está agora. Eu quero é o Fortaleza já, pronto. Bota a vinheta aí do cara do golaço, eu quero ouvir, ó. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Boa tarde pra você, Tony Magrini, Valença, Caio, Manuel, Góes, Grande Geri, amigos do nosso Esporte Mais. Não por esse motivo, né? Porque aí o nosso torcedor, com todo respeito, tá querendo dar uma dividende. Eu acho que não é bem assim. Fortaleza por muitas vezes começou a temporada mal, como foi no ano passado, você bem lembrou, e terminou muito bem. Mais uma vez sendo o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Então, não por achar que o Fortaleza vive um momento de queda, né, e que é a hora de pegar, até porque você, muito feliz mais uma vez, lembra que em junho o Fortaleza pode estar num outro momento, que é quando os confrontos devem acontecer. Aliás, estão marcados para acontecer. Eu acho que não tem o menor cabimento no atual estágio de grandeza do Bahia, grandeza que já tem de sua história e a grandeza financeira, ficar em meio a perder 2 jogos, né, para não enfrentar o Fortaleza. Então, assim, o Bahia não teria a escolha, na minha opinião, de perder esses 2 jogos. O Bahia tem que somar um ponto que seja nesses últimos 2 jogos, mesmo com o time B ou C, mas é uma obrigação que isso aconteça, e isso acontecendo, o Bahia vai pegar o Fortaleza. Então, acho que não tem para onde correr, não tem o porquê correr, porque, como bem disse o Caio, o grande favorito da competição é o Bahia, por mais competente que seja o trabalho no Fortaleza. Então, além de tudo isso, tem uma questão técnica. Se você quer ser o campeão, você vai precisar ganhar de todos até lá. Se você acha que o Fortaleza é o mais forte dentre todos, pegá-lo na final em 2 jogos, ao invés de pegá-lo agora no jogo único em casa, é um maior vacilo. Você deixa o Fortaleza sobreviver do outro lado da chave. Fortaleza, como fez no ano passado, ganha e ganha, né? Aí você pega ele na final dando o direito de ele ter 90 minutos no Castelão. Não é melhor você pegar ele agora em jogo único em casa, que você trucida o, entre aspas, mais forte, com toda a condição de domínio, torcida a favor, sem lhe dar o direito de um jogo da volta? Então acho que tá claro que a discussão existe, eu acho que fica legal, tanto é que a gente debateu, mas que não tem muita escolha, não tem escolha, na verdade, não é nem muito, não tem escolha, não tem cabimento uma outra situação que não seja Bahia e Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste. E tem outra, o torcedor do Bahia quer esse jogo. Ainda tem essa. O torcedor do Bahia quer esse jogo, então, pela hegemonia. Assim seja. Pela hegemonia. E outra, é um jogaço. É um jogaço. É um jogaço. É porque a cidade. É porque é o seguinte, vocês, a imprensa, tem uns negócios, sabe? Que não dá pra entender, né? Mas eu termino entendendo. Olha como é que é o negócio. É porque quando saiu o regulamento da Copa do Nordeste, quando começa o campeonato, isso é normal acontecer. Sim. Todo mundo já pensa, afinal, Bahia e Fortaleza, né? Exatamente. Pelos investimentos, os 2 na Libertadores, isso. O momento que eles vivem, já cria-se essa imagem. Então seria já você queimar uma possível final. Mas é o regulamento, está no confronto. O pessoal tem que entender que isso foi definido, os clubes aceitaram, grupo
se enfrentando dentro do grupo, classificando-se os 4. Os 2 primeiros de cada grupo levam a vantagem da partida única a ser realizada em seu mando de campo. Sim. Então, se o Bahia for o segundo colocado, hoje ele pega o Ferroviário. Esse que é o terceiro, não é isso? Isso. O Ferroviário é o terceiro, o Fortaleza é o Que em quarto. tese seria o mais frágil. Não é verdade? A verdade é essa, tem que ser dita. Mas em tese, né? Sim, mas Em esse tese porque o CRB era favas contadas e não foi. Então, assim. E não foi nem pra Bahia, nem pro Fortaleza, né? Ele tem que ser respeitado. Tá, e então não foi eu fácil. vou dar minha opinião então. Eu não sou de ficar aqui em cima do muro, pra ninguém me atirar a pedra e eu cair do outro lado. Tá pronto aí pra falar? Tô pronto, meu irmão. Eu não quero Fortaleza agora não, cara. Em junho esses caras vão vir voando, eu prefiro pegar na final. No erro no site da Confederação Brasileira de Futebol não tá aparecendo o árbitro que vai comandar o jogo entre Bahia e Corinthians, jogo domingo, 8 horas da noite, e o Rogério Ceni deve colocar a força máxima para esse jogo. A única dúvida é a questão do Michel Araújo, que ainda se recupera de uma contusão muscular na coxa, mas, por exemplo, ontem já teve o Lúcio Rodrigues, que tinha sido cortado da seleção uruguaia, já participou do jogo, jogou 90 minutos. E o Michel é uma opção, né? Então, não, o Michel, sim, ele vira opção. Mas ainda mas em determinado momento ele termina encaixando na vaga de um de outro ali, então acaba bem utilizado, desfigurando bem o time B do técnico Rogério Ceni. Mas o Bahia foca suas atenções agora para estrear no Campeonato Brasileiro e na sequência já tem jogo também válido pela Libertadores da América, que é contra o Internacional. Muito grande, Marcelo Góes conseguiu achar aqui, viu? Bruno Arleu de Araújo, não sei se foi um bom achado não, mas árbitro do Rio de Janeiro. Bruno Bosquilha será o assistente número 1. É o Thiago Henrique Neto, e o VAR será comandado pelo Rodrigo Nunes de Sá. Se são os mesmos, né? Qualquer nome que seja dito, a gente vai ter restrição. E já foram envolvidos em polêmicas. Assim, o Paulo César Zanovelli foi trágico no Bahia e Flamengo. Esse é bom. Vamos lá, o gol de Eric que fez a emoção do povo. É bom sentir de novo. A Bahia já pinta com Eric. Que beleza de gol! De gol de Eric. Meu Deus do céu, não deixou nem a gente aquecer. Na saída de bola, o toque pra Eric, ele falou, vai daqui mesmo. Encheu o pé. O goleiro Bruno Pereira não pôde fazer nada. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Eric tem bola na rede na marca do tempo. Aos 11 segundos de bola rolando, aos 11 segundos começando o segundo tempo, o Bahia aumenta a vantagem. 2 Ceará 0. Me conte essa linda história, Manuel Messias. Uma bola que foi recebida pelo Eric aqui pela direita, e ele atendeu aquele torcedor do Bahia que pede para chutar de fora. Mas o chute foi daqueles que a gente diz que pegou na veia. Um chute. Aê, muito bem.